Pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de informática. Lembrando que nossa aula de hoje, né, é sobre o módulo de internet, é a aula de número 2 da sequência e da apostila de vocês. Essa aula é a aula de número 40. Beleza? Todos estão com a apostila em mãos? Eu tô. Sim. Então beleza, eu já vou compartilhar aqui a minha tela aqui da minha apresentação. Tá aparecendo aí para vocês a minha apresentação em tela inteira? Aham. Tá. Beleza. Bom, então pessoal, é o seguinte, a nossa aula de hoje, ela vai dar sequência sobre essa parte dos conceitos da internet, né, que nós abordamos lá na primeira aula e a gente vem dando sequência. Hoje, a aula de número 40 é Internet, parte 2. Tranquilo? Tranquilo. Sim. Então, beleza. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os tipos de, ainda, né, vamos continuar falando sobre os tipos de conexão que nós encontramos aí para poder usar a internet. Então, a gente vai falar na aula de hoje sobre um tipo de conexão à internet em que não há necessidade de ter o cabeamento, tanto o cabeamento tradicional da linha de telefone, da linha de telefone presente, né, na residência, como também do cabeamento de rede, que é o cabeamento para poder utilizar o conector RJ45, onde você vai conectar na placa de rede da máquina ou do seu notebook, certo? Então nós vamos falar hoje sobre a internet sem fio, a internet wireless, tá? Até aí tranquilo para vocês? Tranquilo. Então beleza. Bom, a transmissão wireless, ou seja, a transmissão sem fio, tá? Ela pode ser feita através de radiofrequência. Ela também pode ser realizada com um roteador Wi-Fi, que é inclusive o mais comum. E para que o usuário ele possa se conectar a essa rede, ele precisa estar numa área de cobertura, que nós chamamos de hotspot, ou ponto de acesso, que é a área de abrangência que aquela rede consegue atender, tá? Então, normalmente, vamos falar aqui de uma internet sem fio de uso doméstico, de uso de uma residência, de um escritório, ela tem um raio de atuação de até 100 metros, uma circunferência de até 100 metros. Porém, o que pode acontecer? Paredes, sinais de outros tipos de equipamentos podem interferir nessa transmissão e contribuir para que haja uma perda. Então, quanto mais limpo for o ambiente, ou seja, quanto menos parede, lajes, portas de aço tiver no local, maior vai ser a transferência de dados que você vai estar recebendo. Quanto mais obstáculos, menor vai ficar a área de atendimento, né, a área de cobertura, e a velocidade também de transmissão ela é influenciada também. Ok? Vocês têm internet sem fio na casa de vocês, provavelmente? Sim. Legal. Então vocês vão entender bem tudo que a gente vai estar falando nessa aula de hoje. Uma das grandes vantagens, pessoal, da rede wireless, tá, é a facilidade de você conectar vários dispositivos na mesma rede. Então veja bem, na questão com o cabo, usando o cabeamento de rede, o que acontece? A qualidade, a eficiência é melhor? Sim, ela é melhor porque não há perda de sinal no cabeamento. Agora, o que acontece é que para cada dispositivo você vai ter que ter um cabo esticado. E aí isso interfere no quê? A sua mobilidade. Então imagine, você está levando um notebook
para um outro ambiente da sua casa. Se você não tiver um sinal sem fio aí de transferência, da internet, você vai ficar preso a esse cabo. Vai ter que ficar esticando o cabo para onde você for levar o notebook. Então é algo até... um investimento que você fez em ter o notebook pela questão da praticidade, da comodidade, porém, se você não tem o sinal wireless na sua casa, você não vai conseguir usar a internet, por exemplo. Eu vou ao banheiro, quero levar meu notebook e ficar acessando lá a internet quando eu estou no banheiro. Tem muita gente que faz isso. Imagine você ter que ir puxar o cabo até o banheiro da sua casa, né? Então essa é a vantagem da tecnologia wireless, que é a tecnologia sem fio. Você pode conectar vários dispositivos, tá? Pode conectar vários dispositivos ao mesmo tempo, na mesma rede. Então eu posso ter um computador de mesa conectado na rede Wi-Fi, ou, já que ele é fixo, posso deixar ele conectado via cabo. Posso conectar o meu smartphone, o meu celular, nessa rede Wi-Fi. Posso conectar o meu notebook nessa rede Wi-Fi. Se eu tenho uma impressora também wireless, eu também posso conectar ela na rede Wi-Fi. Então, ou seja, imagine quanto de cabo você vai economizar utilizando essa tecnologia. Além de facilitar, colaborar para que você possa transitar pelo ambiente sem ter aqueles cabos esticados. Mesmo que eu tivesse que embutir esses cabos na parede, você com a tecnologia wireless você vai evitar esse gasto, evitar esse custo de abrir parede, colocar conduíte, passar cabeamento para depois fazer a ligação. Então, não tem assim, não tenham dúvida na questão da facilidade, da comodidade, dessa praticidade de usar a internet wireless. Isso veio realmente para poder contribuir, para ajudar muito, né, nós que somos usuários. Na rede que você utiliza, normalmente quando você vai se conectar a ela, pede uma senha. Então, provavelmente na casa de vocês têm aí a rede Wi-Fi, vocês se conectam à internet sem a necessidade de ter um cabo ligado no smartphone, no notebook, enfim, no tablet. E para poder entrar nessa rede, até por segurança de vocês e dos dados que vocês têm aí nos seus computadores, com certeza foi configurado a rede com uma senha de proteção. Então acontece, pessoas que moram próximas a vocês, vizinhos, amigos, familiares, enfim, se chegar próximo à casa de vocês, se eles estiverem com um dispositivo que que capta o sinal sem fio, ele vai identificar a rede. Por exemplo, rede lá, não sei como é que é o nome da casa do Bonato aí, mas vamos supor que ele colocou lá Bonato, então vai aparecer a rede lá, Bonato. Na casa do Mateus, aparecer lá Mateus. É um exemplo, o nome da rede que vocês colocaram. Só que ao tentar se conectar nessa rede, vai pedir a senha. Essa é uma proteção que você tem para que realmente você possa dar acesso às pessoas que realmente você conhece. Até porque esse custo, essa internet sem fio, ela tem um custo para você. Você paga um valor. Imagina você pagar e disponibilizar para as pessoas usarem, né? Então, tem esse custo. Então, bom, eu tenho internet aqui para meu uso da minha família, uso de alguns amigos que vêm aqui na minha casa e eu deixo usar, enfim. Mas não é para todo mundo, né? Senão vira bagunça, certo? Então, essas são, vamos dizer assim, os principais itens que fazem parte de uma conexão wireless, tá? Transmissão por radiofrequência, tem que ter um roteador Wi-Fi, é necessário estar dentro de uma área de cobertura, de um ponto de acesso. Vários dispositivos podem se conectar nessa mesma rede sem nenhum problema. Eu posso ter um tablet, eu posso ter smartphone, que é muito comum. Então, eu tenho smartphone, meu pai tem, minha mãe tem, meu irmão tem. Todos podem se conectar? Pode, sem nenhum problema. Posso conectar também um PC de mesa, que eu tenho um notebook e também uma impressora wireless? Pode, sem nenhum problema. Ela vai suportar todos esses dispositivos aí conectados, certo? E a questão da senha, que é importante, que é uma segurança para você que está ali usando a internet, está com seus dados ali à disposição. Se você não coloca uma senha de proteção, qualquer um acessa essa rede, inclusive pode até, de repente, ter acesso aos computadores aí que estão
ligados nessa rede, smartphone, tablets e assim por diante. Deu para entender até aí, pessoal? Sim. Sim. Tranquilo? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês sabem responder para mim, ao pé da letra, qual é o significado da palavra wireless? Vocês sabem responder isso? O wireless, ele é origem do inglês. Vocês sabem qual é o significado dessa palavra? Pior que não. Quem falou? Quem falou agora? Os dois não sabem? Nem Matheus, nem Eduardo? Não. Mas não tem nenhuma ideia? Se eu pesquisar no Google, eu também não. Pode pesquisar aí, pode pesquisar. Pesquisar aqui, calma aí. Sem fio. Oi? Sem fio. Sem fio. E se você separar, não sei como é que você colocou ali a palavra, você colocou a palavra inteira, wireless? Isso. Legal. Se você separasse o wire e depois dar um enter e colocar less, você vai ver que o wire significa fio, ou cabo também, né? E less, menos, tá? Então, ou seja, menos fio. Então, traduzido aí para aquilo que a gente usa no nosso dia a dia, é a tecnologia sem fio. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos continuar aí. Podemos avançar? Sim. Então beleza. Sim. Essa rede sem fio, né, da qual nós estamos falando, nós estamos conversando sobre ela, você já deve ter percebido, ela está presente em todos os lugares. Até mesmo numa cidadezinha pequena, às vezes você vai numa lanchonete, às vezes você vai numa pizzaria, às vezes você vai numa sorveteria, você encontra às vezes a plaquinha lá, rede Wi-Fi disponível. Então, o lojista, né, o comerciante ali, tem a internet para uso dele e também oferece essa internet para os clientes. Então, às vezes você vai ali comer uma pizza, todo mundo tem acesso à internet hoje, tem smartphones, se conecta à internet sem fio, mas às vezes ele não tem ali, de repente, no celular dele, um pacote de dados para ele poder utilizar a internet móvel. Então, o que ele faz? Quando ele está num ambiente lá privado, numa pizzaria, numa sorveteria, numa lanchonete, um restaurante, ele vai encontrar esse serviço também oferecido hoje por praticamente todas as empresas, né? Então, como a gente costuma dizer, uma cortesia ali oferecida para o seu cliente, né? Mas ele vai estar usando a internet, pô, caramba, tá, mas é um momento que às vezes ele está ali aguardando para ser atendido, para fazer uma compra de alguma coisa na sua loja. O que custa você oferecer esse serviço para ele? Se ele estiver aguardando, às vezes alguém espera, por exemplo, o carro que está fazendo uma manutenção, uma revisão, ele vai estar ali numa sala, num ambiente onde ele vai ter ali, além da TV, do café, de uma água, ele vai ter também internet disponível. Então, eu não vejo problema nisso, pelo contrário, é uma forma de você conquistar, fidelizar o seu cliente. Porque aí acontece, se ele vai fazer esse serviço num outro lugar, e no outro local você não oferece, mas o outro local oferece serviço, é muito provável que ele vai colocar na balança isso depois. Ele, poxa, ó, eu pago ali o mesmo preço pelo serviço, eu vou lá, não tem, por exemplo, um cafezinho, não tem uma internet ali disponível, mas aqui, ó, nesse outro lugar que eu vim conhecer aqui, show de bola, ó, tem uma aguinha gelada, tem um cafezinho para nós, tem umas bolachinhas ali, tem também internet sem fio, olha só que legal. Então, quer dizer, demonstra por parte ali do lojista ali, uma preocupação maior com o seu cliente. Então, isso é positivo e acredito que vocês já devam ter percebido, está presente em todos os lugares. Então, como nós falamos, né,
Aí quem está com o smartphone, conecta com o seu smartphone. Se alguém de repente está ali naquele local com o seu notebook, vai conectar o seu notebook. Então a rede vai permitir que você conecte qualquer outro dispositivo a ela, certo? Certo. Tem algum lugar que vocês já foram assim, que vocês poderiam citar, que vocês viram essa opção aí disponível, internet disponível para o cliente? Na escola. Na escola, o que mais? Tem algum outro lugar assim, por exemplo, que você tenha ido uma sorveteria, uma pizzaria, um restaurante? Ali no Rei da Pizza tem as. O Rei da Pizza, onde fica isso aí? Em Campo Largo, eu acho. Campo Largo? Tem, tipo, ele tem a senha, só que a senha acho que já vem na mesa, eu acho. Aham. Normalmente, né, tem alguns lugares que o garçom ali fornece a senha na hora do atendimento, né? Ou às vezes vem no próprio cardápio ali, já tem a senha ali identificada, né? Ou tem outros lugares que, por exemplo, tem, para você poder usar a internet, basta você fazer um check-in no Facebook. Você entra no Facebook lá da empresa, da pizzaria, da sorveteria, enfim, vai pedir para você fazer o check-in, você vai clicar ali e aí você consegue ter acesso à internet. Já viram essa opção ou não? Já. E aí é legal que essa opção, quando você entra na rede daquele lugar, aí vai mostrar lá, por exemplo, Matheus Renan está em Rei da Pizza, Bonato está em Rei da Pizza. Então lá no seu Facebook vai mostrar isso para os seus amigos, para as pessoas que, né, te acompanham, entendeu? Sim. E aí é uma forma também do lojista estar divulgando, né, fazendo uma propaganda da sua empresa, certo? Bom, daqui 10 minutos vai cair a sala, eu mando o link de novo, tá? Ok. Então assim, a internet sem fio, né, ela tem a primeira forma de utilizá-la eram as famosas redes ad hoc, tá? Eram redes de conexão sem fio, sem também ter a necessidade de ter um ponto de acesso para os computadores. Ou seja, na época quando surgiu essa tecnologia, todos os equipamentos ou dispositivos que estavam conectados na rede, eles mesmos funcionavam como roteadores. Então, além deles captarem o sinal, eles transmitiam o sinal para outros dispositivos, tá? Então, essa foi uma das primeiras topologias chamadas, né, topologias de rede, onde você se conectava sem fio, tá? Então, não tinha um roteador, não tinha a necessidade desse ponto de acesso. Então, cada um deles transmitia, recebia e transmitia o sinal, compartilhando com os outros dispositivos da rede. Aí nós vimos na sequência também o surgimento da tecnologia via rádio, tá? A via rádio ainda é uma tecnologia, a ad hoc já praticamente não se vê mais, não se usa mais, ficou fora de uso. Porém, a via rádio ainda é uma tecnologia utilizada em vários locais. Por quê? Como ela não necessita de um provedor de acesso, tá? A sua transmissão é realizada por sinais de ondas de rádio, então é transmitida por uma antena e captada por outra antena que leva através de um cabo para o seu, como é que chama, para a sua placa de rede ou para o seu adaptador wireless conectado no seu notebook, no seu PC e assim por diante, tá? Então, por exemplo, vocês já devem talvez ter ouvido falar, aqui em Campo Largo, a gente tem determinadas localidades que o cabeamento de telefonia não chegou. Bairros distantes, zonas rurais, fazendas. O que acontece? A pessoa precisa ter a internet à disposição. Então ela usa o serviço de tecnologia via rádio. Então as empresas que têm os provedores de internet, elas
instalam torres em determinados locais, com pontos estratégicos, né, para poder retransmitir esse sinal para os locais onde o cabeamento fixo não chega. E aí lá naquele local, naquela fazenda, naquela área distante, é instalada uma outra antena que capta esse sinal transmitido pelas torres e encaminha para o seu equipamento. Tá? Então essa é a tecnologia via rádio. Na imagem vocês veem uma torre e na ponta dela o sinal sendo emitido. E aí casas, né, prédios podem estar recebendo esse sinal sem nenhum problema. É uma tecnologia ainda utilizada, né, em muitos lugares, devido a essa falta de cabeamento, né, físico, tanto o antigo como a fibra ótica, que é uma novidade que já existe há algum tempo aí para nós. Tranquilo? Sim. Vocês conhecem alguém que usa a internet via rádio? Eu não. Não? Olha os ônibus da Reliance. Os ônibus? Ah, os ônibus que fazem o transporte aqui de Campo Largo? E os que, tipo, vão pra Aparecida, assim, sabe? Uhum. Tá. Só que ali, bom, eu acredito que ali não seja bem a tecnologia via rádio mesmo. Provavelmente, como são ônibus que fazem viagens, provavelmente ônibus de turismo, pelo que eu entendi, eles devem usar a cobertura lá a mesma que os aparelhos de celulares, né, utilizam, que é a 4G, 4.5G, que é o que tem hoje de mais novo, ou até mesmo a opção via satélite, tá? Porque imagine só, uma tecnologia via rádio, imagine quantas torres de transmissão, porque assim, eu tenho a minha internet via rádio, que é de um provedor aqui de Campo Largo. Então, ele transfere esse sinal para uma antena que fica na minha casa, recebe o sinal e encaminha para o meu equipamento, para o meu dispositivo. Beleza. Só que se eu sair de viagem num carro pela estrada, vai chegar a um ponto, né, que a minha antena ficou lá. Como é que eu vou captar esse sinal? Certo? Então, nesse caso aí, a tecnologia utilizada nos ônibus, de turismo principalmente, ou é a tecnologia dos chips de celulares, ou é a própria via satélite. Tá? Entendi. Beleza? Uhum. E aí a gente vai falar, né, por coincidência, aí na questão via satélite. A imagem que vocês estão vendo aí, vocês têm a imagem de uma casa, vocês têm uma imagem de uma central, com uma antena maior, e depois vocês têm esse sinal sendo enviado também via cabeamento físico para outros locais. Então o satélite, ele aponta, o satélite está, né, no espaço. Nós temos as antenas na casa ou nas empresas ali apontadas para esse satélite e elas recebem esse sinal para que o usuário possa estar utilizando a internet. A desvantagem da internet via satélite tem um custo mais alto e ela também sofre a interferência do tempo. Então, assim, quando o tempo está mais chuvoso, com tempestade, fechado com nuvens, com bastante nuvens, tudo isso acaba interferindo no sinal enviado para você. Então, quanto mais o tempo estiver aberto, mais limpo, sem tempestade, sem chuvas, isso colabora, né, para que o sinal chegue em excelentes condições. Quanto mais fechado o tempo, chuvoso, tempestade, nuvens pesadas, já vai interferir na qualidade desse sinal, certo? Mas tipo assim, a internet via satélite, ela é mais forte que a internet via cabo? Na verdade, assim, não é que ela seja mais forte. Na verdade, a via satélite, a vantagem dela é que ela vai atender qualquer lugar, entendeu? Ah, sim, entendi. Então, ela atende qualquer lugar. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aí, um GPS.
aonde que você não consegue ter acesso do sinal de GPS. Quando você entra em ambientes, né, como túneis, garagens de shoppings que ficam no subsolo, então aí você tem aquele aviso, a perda do sinal, certo? Entendi. Na questão da transmissão via satélite para a internet, né, para as antenas, né, que captam o sinal, acontece da mesma forma. O sinal ele vai atingir qualquer localidade, até porque o satélite está no espaço, então a área de cobertura de abrangência não tem comparação. A única coisa que ele pede é na questão que tem um custo mais alto, certo? E perde também na questão quando o tempo lá fora ele está meio fechado, com chuvas pesadas, com nuvens carregadas, aí vai interferir e você inclusive às vezes pode ficar sem internet por algum tempo, algumas horas, até o tempo dar uma melhorada, entendeu? Entendi. Por exemplo, tem locais, rodovias, eu já prestei serviços, postos de combustíveis que ficam às margens da rodovia, às vezes ficam longe das cidades, às vezes tem um posto de combustível com um restaurante lá no meio do nada, tem a rodovia e aquele posto está ali no meio do nada, não tem nenhuma cidade perto. Então, como às vezes ali não tem a tecnologia de cabeamento, tanto de fibra ótica como o cabeamento antigo de telefonia, o que eles usam? Usam o sinal via satélite. Por muitas vezes eu ia às vezes fazer um serviço, um exemplo, nesse posto, né? E chegava lá, às vezes, o tempo estava fechado, né? Ficava sem internet. Tem que esperar normalizar, dar uma abertura no tempo,